indo de encontro com a nossa luz interior, vamos buscar os recursos da prece, a comunhão com os mentores do Evangelho no lar, com o nosso anjo guardião, com os nossos mentores, para que todos juntos estejamos em uníssono, agradecendo ao Pai da vida por tudo que temos, por tudo que somos, ao Cristo Jesus pelos seus ensinamentos, agradecendo pela oportunidade de realizar mais um culto do Evangelho em nosso lar, com o propósito de trabalho para a limpeza e harmonização do interior de nossa casa, mas também tendo como objetivo buscar nos recursos do Evangelho todos os ensinamentos necessários para a nossa edificação interior. Que o passe seja instrumento divino, renovador de nossas forças, bálsamo curativo de todas as feridas que carregamos no corpo e na alma. Que a água que nós colocamos para ser imantada receba as bênçãos do alto e que se torne essa fonte inesgotável que alimenta o nosso corpo e o nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 52, Avareza. Abaixo uma epístola que está presente no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 15. Lucas diz assim: E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. E é através dessa mensagem que Emmanuel constitui para nós a sua mensagem, trazendo o convite à nossa reflexão. Assim prossegue o benfeitor: fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. A avareza não consiste apenas em amealhar o dinheiro nos cofres da mesquinhez. As próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarceradas, sem preocupação de benefício, costumam formar zonas infecciosas. Quem vive a cata de compensações, englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de avaro infeliz. Toda avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento. Não basta saber pedir, nem basta a habilidade e a eficiência em conquistar. É preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária, para que a própria existência não constitua obstáculos à paz e à alegria dos outros. Inúmeros homens atacados pelo vírus da avareza muito ganharam em fortuna, autoridade e inteligência, mas apenas conseguiram, ao termo da experiência, a perversão dos que mais amavam e o ódio
dos que lhes eram vizinhos. Amontoaram vantagens para a própria perda. Arruinaram-se, envenenando igualmente os que lhes partilham as tarefas do mundo. Recordemos a palavra do Mestre Divino, gravando-a no espírito. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Então veja que Emmanuel traz na mensagem de hoje a oportunidade de refletirmos sobre a avareza. No Evangelho tem uma passagem de Jesus que diz assim, que nós não devemos acumular para nós tesouros que sejam suscetíveis às traças e à ferrugem, que nós devemos acumular para nós tesouros que beneficiam o nosso espírito, que é os tesouros do amor, da bondade, da fraternidade, que estes tesouros seguirão conosco toda vez que nós praticamos o ato da fraternidade através da benemerência, quando nós dividimos com o outro um pouco daquilo que nós possuímos. Na verdade, nós não estamos beneficiando aquele irmão que está na condição de necessitado, que está numa situação de vulnerabilidade material. Na verdade, nós estamos beneficiando a nós mesmos, porque estamos tendo a oportunidade de treinar o desapego, estamos tendo a oportunidade de fazer a partilha justa de tudo aquilo que o Criador nos confiou. E aí Emmanuel fala, de que quando nós temos alguma coisa retida conosco, ele utiliza até o exemplo da água, que até a água, se ela fica parada, para que é que ela vai servir depois? Para nada, porque ela não vai servir para matar a nossa sede, porque ela está contaminada. Ou seja, a vida é movimento. Tudo aquilo que está em torno de nós precisa ser movimentado. E isso é tudo mesmo. As questões materiais, as nossas próprias emoções precisam ser divididas com o outro. Então nós precisamos estar atentos nesta palavra tão pequenininha, mas que provoca danos irreversíveis para a nossa alma, que traz tanta inquietação, tanta dor, tanto sofrimento, que é a avareza. E aqui nós separamos um parágrafo para que a gente possa fazer a dissertação da mensagem, quando Emmanuel finaliza a mensagem dizendo assim: a vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Ou seja, tudo aquilo que nós possuímos é passível de ser dividido com os nossos semelhantes.
Porque quando a gente fala do avaro, ou seja, daquela pessoa avarenta, logo a gente imagina, a gente rotula o avarento como aquela pessoa detentor de grandes fortunas e que ele se torna um avarento porque ele quer ser um acumulador, um colecionador de bens. Mas na verdade, o avarento, ele é um indivíduo doente, acorrentado pelo egoísmo. Então, o avarento é todo aquele que está preso no sentimento de egoísmo, só enxerga as tuas necessidades, só olha para si mesmo. E o avarento, muitas vezes, não é aquele que nós rotulamos, que não divide as tuas coisas materiais com ninguém. Existe o avarento, que é aquele que possui um conhecimento muito elevado e que ele não divide o conhecimento que possui com ninguém. Existe o avarento, reconhecido imediatamente por nós, que é aquele detentor de fortunas, de bens materiais, e que ele se torna um escravo de si mesmo, acumulador, colecionador de bens. Não consegue utilizar aqueles benefícios nem para ser feliz, porque está aprisionado, acorrentado naquele sentimento de avareza, de egoísmo constante. Então, ele trabalha apenas para ser um acumulador. Não utiliza dos benefícios daquilo que possui nem para si mesmo, nem para ser feliz. E aí existe também aquele avarento de sentimentos. Aquela pessoa extremamente introvertida, que não sabe, no campo das emoções, dividir com o outro um abraço, um sorriso. Ele está tão imerso nos seus próprios sentimentos que ele não consegue enxergar a necessidade de compartilhar com o outro, seja nos momentos de dor ou nos momentos de felicidade, um abraço, um gesto de carinho, um beijo na testa. Não consegue dar colo e nem pedir colo. Então nós devemos estar muito atentos ao nosso comportamento. Como é que nós administramos os nossos sentimentos com relação aos nossos semelhantes? Será que nós temos sensibilidade, empatia para perceber o momento que o outro precisa de um abraço, precisa de um colo? Será que nós temos a empatia de perceber no momento que o outro precisa que nós emprestemos os nossos ouvidos para ouvi-lo? Às vezes a gente pensa que o avarento é só aquele detentor, colecionador dos bens materiais, aquele que não divide nada com ninguém. Mas eu acho que o avarento que sofre mais é este avarento que não consegue ter o sentimento de empatia pelo sofrimento do outro. E aí, normalmente, essas pessoas são extremamente solitárias, porque é dando
que se recebe, se a gente não consegue romper essa barreira e perceber a necessidade do outro, fica difícil, porque nós somos seres coletivos. Nenhum de nós é extremamente pobre nos recursos materiais e sentimentais que não tenhamos algo nosso para doar. Às vezes é um bom dia, é um sorriso, é uma gentileza que para nós pode ser uma coisa tão insignificante, mas para o outro é algo tão necessário naquele momento. Então pensemos nisso. Vamos abrir a janela da nossa consciência. Vamos treinar o desapego, contribuindo com as pessoas naquilo que elas estejam necessitando naquele momento. Se é nas questões materiais, doar um alimento, alguma coisa que nós tenhamos na nossa casa e que está lá parado e que vai beneficiar aquela necessidade do outro, por que não doar? E é neste momento que nós compartilhamos com o outro um pouco de tudo aquilo que Deus nos deu, que é os nossos talentos na área do conhecimento, né? Dividir um pouco com aqueles que não tiveram a mesma oportunidade de alcançar o avanço na área intelectual. Se eu tenho conhecimento, eu posso contribuir com a sociedade. E é assim, contribuindo um pouco de tudo aquilo que nos foi facultado por Deus, é que nós vamos contribuindo com a evolução dos indivíduos que estão à nossa volta, e nós vamos contribuindo com o Pai para que a Terra possa evoluir no campo da ciência, no campo da tecnologia. Nós vamos nos tornando partícipes de Jesus, auxiliando os nossos irmãos nos momentos de necessidade, partilhando um pouco daquilo que nós possuímos, enquanto bens materiais, atendendo à necessidade do outro. Nós vamos doando um pouco dos nossos sentimentos, do nosso tempo, para atender à necessidade do outro, servindo numa instituição de caridade, servindo nas instituições religiosas, tirando um minutinho do nosso dia para direcionar uma prece para as crianças nos orfanatos, para os irmãos que estão hoje nos asilos, nos hospitais, acolhendo os nossos irmãos nas instituições religiosas, ofertando um abraço, ofertando o colo, emprestando os nossos ouvidos para ouvir as necessidades do outro, nos comprometendo em realizar uma prece para a melhoria da saúde dos nossos irmãos, procurando agir com bondade, com respeito aos irmãos que avizinham a nossa casa, a nossa comunidade, e assim nós estaremos contribuindo com o Criador na evolução da Terra, na evolução dos indivíduos e principalmente atendendo a esta nossa necessidade de deixar de lado esta palavra tão ruim, avareza, e constituindo para nós um patrimônio sagrado de paz, de bênçãos e de luz, porque estaremos alcançando a compreensão
de que tudo que nós almejamos para a luz do nosso espírito, nós estamos conquistando a partir do momento que a gente aprende a treinar o desapego das questões materiais. Quando nós aprendemos a ter um olhar mais amplo de empatia pelos nossos irmãos, quando nós aprendemos a conviver com as diferenças e a aprender com todas elas, aí nós estaremos nos capacitando para ser partícipes do Cristo Jesus nesta jornada tão fantástica de contribuir com a melhoria do campo vibracional da Terra. É o que a gente tem com muita simplicidade para acrescentar numa mensagem tão dinâmica, onde Emmanuel nos convida a ser partícipes do Cristo Jesus, no trabalho de iluminação de nós mesmos, onde nós possamos utilizar dos nossos talentos para levar assistência, paz, luz, amor, compreensão a todos aqueles que precisam. E amparados pelo Cristo Jesus, vibremos paz e luz a todos aqueles que avizinham a nossa casa, a toda a nossa comunidade, buscando nos recursos da oração, vibrar paz e luz pela nossa família, pelos nossos consanguíneos, aos que estão na morada maior, que Deus os abençoe e os ilumine, aos que estão na morada terrena, que nós sejamos uns pelos outros, na prática do amor, da bondade, do perdão e da fraternidade. Pedimos a Jesus que neste momento adentre conosco em cada cantinho do nosso lar, que possa ser renovadas as energias, iluminando todo o interior de nossa casa, que as energias sejam benéficas para nós, para nossa família, que a nossa casa seja escola de bênçãos, que possamos conviver em paz, em harmonia, retirando do nosso coração esse sentimento de avareza, partilhando com amor, fraternidade e justiça tudo aquilo que nós possuímos. Vamos pedindo a Deus que neste momento todas as energias que alcançamos no interior de nosso lar esteja no nosso quintal, servindo as nossas plantas, nossos animais de estimação. Vamos vibrando pelo nosso ambiente de trabalho, pelos nossos companheiros de jornada, por aquele irmão de mais difícil convivência, aquele ainda contaminado por esse sentimento de avareza. Vamos quebrando essas barreiras através do abraço fraterno, levando boas energias para o ambiente de trabalho. E é chegado um momento muito especial, o momento do passe. Que o passe seja instrumento divino, que através do Cristo Jesus, a espiritualidade de luz, possa nos ajudar neste momento, com os recursos do passe. Que o passe seja renovador de nossas forças, medicamento balsamizante para nos aliviar de todas as feridas, de todas as dores que carregamos no corpo e na alma. Que o passe seja instrumento renovador das nossas forças para prosseguirmos a caminhada, trabalhando, lutando e vencendo todas as diferenças, todas as dificuldades que ainda nos impede de alcançar a luz. Pedimos pelas bênçãos da nossa água, que seja abençoada com energias do mais alto, em comunhão com as energias primárias da terra, se tornando no alimento para o nosso corpo e para o nosso espírito. E agora vibremos,
Pedimos a Jesus que siga conosco através de nossas orações e vibrações para todos os lares. Vibremos pelos lares que padecem pela dor do luto, ofertando a prece e a oração como luz divina para aqueles que estão na dimensão terrena, em união com aqueles que foram convidados à dimensão maior. Vibremos paz e luz para os lares em contenda, que haja amor, bondade, fraternidade, perdão, para que as famílias possam conviver em paz e harmonia. Vamos orar muito, pedindo a Deus que as energias sagradas do paz cheguem ao lar daqueles irmãos que padecem pela prova da dor e da enfermidade. Vibremos pelos seus familiares. Pedimos muito, Senhor, pelos lares que padecem, pela falta do trabalho, da moradia segura, do pão de cada dia, irmãos que estão em completa vulnerabilidade social, que haja menos avareza humana na terra e que haja mais partilha, mais bondade, amor e fraternidade para com todas estas famílias, para que todos possam atender às necessidades materiais e espirituais destes irmãos. Pedimos, Senhor, para que nós sejamos uma só família universal, que possamos trabalhar para atender não só as necessidades da nossa família, mas as necessidades da nossa família universal, nessa corrente magnética de amor, que possamos trabalhar para atender as necessidades uns dos outros, que sejamos um só povo, uma só nação. Vibremos pela paz no mundo, pela paz, a luz e a harmonia no nosso país. Vibremos por todas as instituições constituídas para atender às nossas necessidades. Vibremos pelo mandatário da nossa nação, do nosso estado, do nosso município. E é com esse sentimento de paz, de luz, de harmonia, que nós pedimos ao Cristo Jesus para compor essa plenária de oração, onde nós vamos ofertar ao Pai a oração que o Cristo nos ensinou, que é o Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória, sobretudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, obrigada Mãe. E a cada um dos tarefeiros celestes que vieram celebrar conosco mais este culto do Evangelho em nosso lar. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.